Boa noite. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Boa noite, sejam muito bem-vindos à live número 4, dentro desse projeto de preparar os nossos filhos para o mundo, com este olhar dessa fase em que se aproxima a saída dos nossos filhos de casa. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez compartilhando. Boa noite, Lu. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Gabi. E esse mês de maio é um mês em homenagem ao mês das mães. É um mês em que eu escolhi trazer convidadas para as lives. Mulheres, mães, pessoas que têm experiência, que tragam conteúdo para que a gente possa, então, juntas conversar sobre essa fase, sobre essas preparações, sobre filhos. E hoje eu escolhi uma convidada muito especial, que é a Teca Machado. Ela é terapeuta sistêmica, assim como eu, ela é family coach, ela é mãe, e, e eu acho que vai ser um bate-papo muito bacana. Deixa eu ver se a Teca já chegou. Aqui, Teca, vou te chamar. Onde está a Teca? Deixa eu ver aqui. Aê! Olá, querida, tudo bem? E aí, Cris, prazer em estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por esse convite tão legal. Adorei. Estou adorando o seu conteúdo, o seu trabalho, que eu acho que é muito importante, assim, essa fase que a gente, como mãe, tem que deixar o filho para o mundo, né? Acho que é super importante e estou amando e estou feliz por estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bom. Para mim é um prazer, uma honra recebê-la. A gente pode contribuir com muita coisa, não só como experiência, como mães, mas também em função da nossa formação, né, como terapeutas, tanto que a gente estuda e aprende, vivencia nos nossos trabalhos, nos nossos atendimentos, né? E no caso, eu, como mãe, que já vivenciei a saída de uma filha de casa, tô com um filho de 15 anos, que em 3 anos também vai embora. Então, essa troca é muito rica. A gente aprende muito quando a gente faz esse tipo de troca, né? Então, agradeço demais você estar participando aqui e acho que a gente vai fazer uma conversa muito gostosa hoje. E o que eu queria começar para a gente iniciar esse bate-papo é algo que eu acho super importante da gente refletir, porque tem muita gente que pensa assim: ah, falta tanto tempo ainda para o meu filho sair de casa. Não preciso pensar nisso agora, não é a hora ainda de começar esse processo. E, será que a Teca travou? A sensação que a Teca travou. Ela saiu. Exato, caiu. Eu tô vendo ela sorrindo. Ai, não, ela saiu, ela saiu. Deixa eu chamá-la novamente. Espera lá. Ela caiu e eu não percebi. Tô aqui conversando. Vamos lá. Vamos lá. Voltou! Ah, Cris, aí jogou para fora, falou thank you for joining e me expulsou da. Jura? Nossa, e eu aqui falando, e eu tava vendo você assim, empolgada. Eu assim, aí eu falei, não, pera lá. Deixa eu ver, acho que a Teca caiu. Você E tá. esse mês é muito bacana, é muito importante, porque a gente acha, né, que falta muito. Eu ainda não tive a experiência do filho sair de casa, então eu ainda não, né? Eu acho que é interessante porque assim tem coisas na vida que a gente só sabe se a gente passa pela A experiência, né? gente Então, por exemplo, vivencia. como é que você explica para alguém o que é um parto? Você pode explicar, a pessoa pode ter toda a teoria, mas a sensação é muito única, né? Exato, exato. Sofrer quando o filho sofre. Não tem palavras para descrever tantos sentimentos nessa
nessa jornada da maternidade. E então eu não sei, isso tudo para dizer que eu não sei como é, de fato, ter um filho saindo de casa. Eu estou quase chegando lá o ano que vem, mas o que eu percebo assim, esse processo da saída de casa não é no dia que o filho sai de casa, né? É um momento que antecede começar a preparar o filho para sair, para ir para o mundo, começa quando eles são pequenos. Não começa aí, né? Ou muitas vezes, como você falou, falta tempo, então quando está no junior year, agora deixa eu começar a pensar no assunto. Não, o melhor, né? E claro que assim, gente, o mundo é real, não é ideal, mas o ideal para quem tem filhos pequenos é que a gente comece a pensar nisso o quanto antes. É, eu E, concordo. Eu concordo plenamente, porque, inclusive, na verdade, é um processo em que a gente está trabalhando os nossos filhos desde cedo a irem ganhando responsabilidades, porque a cada pequeno movimento em que eles se sintam capazes de fazer alguma coisa, e aí eles criam essa coragem, essa autoestima, porque eu consegui fazer isso, né? Todos esses pequenos movimentos de dar essa independência são fundamentais para quando chega a hora deles saírem de casa. Então é um movimento que não é só realmente, como você falou, aqui nos Estados Unidos, estou no junior year, vou pensar, ou no Brasil, agora noivei, vou casar, vou sair de casa, né? Ou sei lá, por qualquer outra razão no Brasil que vai sair também. Mas é algo que é um processo. É um processo. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida é uma preparação, é um então, processo. sem dúvida, tem um comentário da Gisela aqui dizendo que a gente tem que preparar, antes de preparar os filhos, a preparação também é nossa. Nossa. É exatamente isso, Gisela, porque não adianta, como é que eu vou falar para o filho, vai para o mundo, vai ser feliz, né? Você também, na visão sistêmica, se você não se preparou para essa, entre aspas, despedidas, né? Porque, no fundo, se a conexão é forte, o filho não sai, ele vai, mas ele volta e ele, de alguma forma, está presente, que é o que acontece muito com a gente no Brasil, né? Eu acho que Sim. muito aqui nos Estados Unidos, às vezes falam assim, mas a cultura americana, o filho sai de casa e vai embora. Eu não sei se isso é sofrido para eles, porque isso é cultural, para eles está dentro das normas deles e elas estão ok com isso, o que é diferente para a gente, porque a nossa cultura é diferente. Portanto, a gente criou os nossos filhos de outra forma, né? Então, eles não vão fazer como as pessoas daqui, porque eles tiveram mães brasileiras. Então, eles vão seguir os hábitos das mães, porque a gente acaba, mesmo quando a gente não quer, muitas vezes seguindo padrões familiares, né? Sim, Conscientemente. sim. Eu, essa despedida do filho, ela passa, ela acontece em muitos momentos da vida, né? Aqui a gente está falando quando sai para o college, mas quando eu estava no Brasil, eu trabalhava numa pré-escola, na parte de adaptação com as mães. E se a gente pensar, né, quando a gente leva o filho para a escola pela primeira vez, e a gente fala tchau, filho, fica com a professora, é uma pequena despedida também, né? Total. É uma preparação para o mundo ali com 3 anos de idade, 2, 3. E uma vez tinha uma mãe chorando no parquinho, porque ela ficou muito arrasada, que o filho falou tchau, mamãe. E ela não sabia o que fazer. Se o filho está preparado para ficar sem ela, o que ela vai fazer? Ela não estava imaginando. Então, tem, às vezes, um lado inconsciente nosso que quer que o filho sinta a nossa falta, que quer que ele fale, mamãe, fica comigo, né? E, de novo, com 2, 3 anos, até tá valendo, mas também não tem nada demais a gente confiar que vai dar tudo certo no processo. Exato. É um processo de soltar, né? Um processo de desapego que começa assim com cada movimento, cada passinho pequeno em circunstâncias diferentes da vida é algo que a gente precisa estar disposta também a fazer essa, ok, eu vou deixar meu filho aqui, eu confio no processo, eu confio que vai dar tudo certo.
E muitas vezes esse soltar, esse desapego, ele é muito difícil. Ele é muito desafiante para aquela mãe. Às vezes, muito mais do que para o filho, né? Sim, e essa é a questão, porque às vezes a gente fica colocando no filho questões que são nossas. Então é muito legal, assim, para a mãe, né? Se a gente tiver a consciência de, ai, meu filho está sofrendo, eu vou voltar para a pré-escola, porque eu acho que a maioria, né, já passou por essa fase, nem todas passaram pela parte de dar tchau para o college ou deixar ir para a vida adulta. Eu gostei dessa palavra que você usou, confiança. Eu acho que confiança é uma palavra-chave aqui no processo de educar e liberar o filho. Então, quando eu levo o filho na pré-escola, né? Se eu confio na professora, se eu confio naquela escola, eu deixo meu filho ali com confiança e ele se sente seguro no novo ambiente, porque ele sente que eu estou confiante e ele sente que eu estou passando essa confiança para ele, indiretamente falando, fica que você dá conta. Uhum, exato. Porque senão eu estou dizendo, não, não fica porque você não dá conta, você não dá conta, a escola não dá conta, só eu que dou conta. Não pode ser. E muitas vezes, né, eu vejo muitas mães cada vez mais com medos, a Andrea colocou aqui, dá medo, né? Sem dúvida, Andrea, bate nos nossos medos pessoais. E é legal, não importa em que idade esteja o seu filho, poder olhar para isso e falar assim, mas calma aí, que medo é esse? Ele tem um fundamento ou ele não tem? Esse medo é meu ou é do meu filho? E se esse medo for seu, a minha dica é, fica com ele e trabalha ele com você. Não passa ele para o filho, porque senão o filho pega e o filho carrega esse medo para a vida. E muitas vezes também, né, Cris, como terapeuta sistêmica, a gente tem esse olhar que muitas vezes o medo nem é seu, muitas vezes que vem da sua família e você herdou da família. Então, assim, é uma coisa muito mais profunda, por isso que nem sempre é fácil trabalhar Exato. esse medo. Não, não, eu acho que na grande maioria das vezes é extremamente desafiante trabalhar essas questões, mas o quanto antes a gente começa a esse olhar para dentro, a esse olhar de opa, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, a gente aprender a gente ir criando uma educação emocional própria, de nos percebermos o tempo todo, de perceber se eu estou com medo, eu estou insegura, e por quê? Isso aqui faz sentido, eu estar me sentindo assim? Por que é tão difícil eu soltar meu filho? Por que eu não consigo confiar? E quanto mais a gente vai fazendo desde cedo esse tipo de autoquestionamento, de olhar para dentro, né, a gente se perceber, aprender esse olhar, mais a gente vai conseguindo trabalhar, mais a gente vai conseguindo curar aqui a nossa, vamos chamar assim, que hoje todo mundo já fala muito, a criança interior, né? Olhar para as nossas questões e mais a gente vai libertando os nossos filhos de repetirem essas histórias ou de levarem para, né, com eles essas nossas inseguranças também. Não, sem dúvida. E você está falando da nossa criança interior, né? Quando a gente era criança, não tinha essa coisa de o que você está sentindo, né? O sentir. Não tinha esse olhar para as emoções. É vai lá, faz, se vira aí que vai dar certo e vamos embora, né? Quando muito, algumas famílias ainda conversavam a respeito do que está acontecendo, porque algumas famílias nem conversa tinha. O que dirá olhar para os sentimentos. Então, isso é uma coisa nova, só que o interessante é que assim, o mundo está tão ansioso que eu vejo que muitas vezes as mães, e óbvio que não por mal, mas nem olham também para o sentimento do filho. Uhum. Elas já que o filho está sentindo a mesma coisa que ela. E o filho não necessariamente está sentindo a mesma coisa que ela, né? Então, muitas vezes a mãe tá tem algum medo. E aí ela já fala assim, ai, meu filho vai sentir medo. De novo, isso em adaptação é muito comum, e principalmente quando os filhos são pequenos, as mães chegam, sei lá, eu vou mudar meu filho de escola, e ele vai sofrer. Se o filho é pequeno, se você não vai sofrer, ele não vai sofrer. Depende de como você conta a história para ele. É que sem que ele passa a história com muita aflição.
Daí o filho já fica achando que a mudança vai ser uma coisa temerosa, né? Mudar de casa, mudar de quarto, qualquer mudança na vida, ela pode ser uma grande aventura, né? Porque no fundo ela é. A vida é cheia de mudanças. O que a gente sabe é que a vida vai mudar, que nada é constante, nada é fixo. Então, consegue parar e olhar, calma, o que é meu, o que é dele? Será que, de fato, ele também está sentindo esse medo? Porque daí, e só aí a gente consegue fazer essa separação, e aí a gente pode, de fato, olhar para o filho e até perguntar. E tem mães que falam assim, eu pergunto, mas eu já pergunto assim, você está com medo, meu filho? Daí, a palavra principal é medo. Vai dizer que sim, porque se a minha mãe está com medo, será que eu devo me sentir seguro? Exato, exato. Isso é muito importante. E, assim, independente da idade, eu acho que os próprios adolescentes, a gente não precisa ir tão lá atrás, porque eu vejo como os adolescentes ainda são extremamente influenciados pelo que a gente sente, pelo que a gente passa. E, claro, chega uma hora em que, quando eles se tornam adolescentes, o meio começa a fazer, cria, vamos dizer assim, uma importância muito grande na vida deles, né? E aí se torna, então, mais importante ainda a gente ouvir o nosso filho, a gente conversar com ele, a gente questionar, a gente estar presente efetivamente para entender tudo que está acontecendo ali. E essa comunicação, né, da gente estar ouvindo o que ele tem para trazer, nos ajuda a nos posicionarmos melhor dentro desse processo de soltá-los. Porque às vezes o filho quer ter mais liberdade, mas a gente fica tão ali em cima, principalmente mãe brasileira, tão querendo deixar embaixo da asa, que não, né, não consegue libertar. Então, por que não escutar, né? Vamos ouvir mais o que ele tem para trazer, o que ele tem para falar, né? Sim, e acho que o mundo está carente hoje em dia, né, de ouvir, né? A gente tem ouvido muito pouco, e eu estou falando a gente como sociedade, não só em família, mas no mundo. Cada vez o mundo está mais polarizado. As pessoas, né, você vê Instagram, você já começa a receber notícias daquilo que você acredita, então você começa a achar que todo mundo acredita assim, e tem cada vez menos espaço para conversas. E isso em casa também, né? Os pais já chegam achando que a visão deles é a correta e não dão espaço para os filhos trazerem os pensamentos novos para casa. E não necessariamente o pensamento do filho é certo ou errado, né? Nem acredito que exista certo ou errado, mas é um novo olhar. Uhum. E quanto a gente está receptivo para ouvir, que nem você falou, o que o outro traz. E Cris, eu atendo muitos adolescentes e jovens que acabaram de sair do college. E o que está acontecendo, né? A palavra medo, ela permeia a nossa sociedade. São tantos medos, porque acontece uma tragédia, já é postado na hora, a gente já sabe o que aconteceu. Então, parece que o mundo virou um lugar super perigoso, porque constantemente tem histórias trágicas acontecendo que são compartilhadas em segundos. E a gente passa esse medo e a gente tenta resolver as situações para eles, evitando que eles passem por frustrações. Mas se eles não se frustrarem, se eles não passarem por situações desagradáveis dentro do limite, óbvio, não estou falando para o filho, mas eu gosto muito de esporte, por exemplo, né? Porque quem faz esporte já está naturalmente exposto a frustrações. Vai ganhar, vai perder, vai ser convidado a sair do time, às vezes não vai conseguir passar de categoria. Então, assim, isso ensina a gente a lidar com as emoções. Porque se o pai está sempre me poupando para que eu, né, mãe adora fazer isso, eu também sou mãe, eu entendo, porque às vezes a gente tem que se segurar, né? Para tipo, ai, gente, eu resolveria isso aqui com uma ligação, 2 palitos. Mas se eu resolver, eu não estou dando oportunidade para o meu filho aprender a resolver sozinho. Exatamente. E isso, Cris, tem acontecido cada vez mais do filho chegar no college, né? As pessoas que
trabalham em colleges, elas têm percebido que os adolescentes estão cada vez menos preparados. Eles estão cada vez mais precisando de ajuda, porque eles não têm essas ferramentas internas para lidar com problemas novos. Então, o que fazer com isso, né? E aí a gente volta ao que a gente falou no início da conversa. O segredo é começar cedo. Para quem tem filho, vai dando pequenas tarefas para fazer. Se a criança tá brigou com um amigo, puxa, filho, e aí, né? Claro que não é uma criança de 3 anos, mas você pode ir age appropriate, como dizem aqui nos Estados Unidos, e fazendo perguntas para o seu filho. E muitas vezes, não solucionar por ele, mas começar solucionando junto, depois deixar sozinho. E ele vai ganhando uma confiança para poder fazer isso sozinho. Tem muitos jovens que eu atendo que eles até têm as ferramentas internas para se resolverem sozinhos, mas eles acreditam que eles não conseguem, porque contaram tanto para eles. Se precisar, liga para a mamãe. Se precisar, eu estou aqui. Se precisar, sem dúvida é legal saber que a gente pode contar com alguém. Mas também, assim, tipo, tenta solucionar. Eu sou a opção B, né? Eu resolver o problema do outro é a opção B. A primeira opção é ele resolver por ele mesmo. Porque aí ele vai ficar muito mais seguro, com uma autoestima muito melhor, e ele vai sair para o mundo de forma mais plena. Sim. E eu observo que, por exemplo, uma coisa que hoje, no mundo de hoje, com os nossos filhos, dificulta também para que eles se sintam, vamos dizer assim, que eles vivenciem situações na vida que tragam, que eles se exponham, vamos dizer assim, as dificuldades e consigam lidar sozinhos, essa questão da tecnologia. Hoje é um absurdo um filho, por exemplo, sair sem celular. Porque todo mundo tem medo, tem receio, quer saber onde está, aquele controle para saber, deixa eu ver onde que meu filho está aqui, né? E se de repente aquela criança, a gente, quando nós éramos crianças, nós saíamos, se a gente fosse andar de bicicleta e caísse, levasse um tombo, a gente não ia pegar o celular e ligar, mãe, vem me ajudar, pai, olha, eu me machuquei, eu tô sangrando, eu tô com isso. A gente ia aprender a se virar. A gente ia levantar, ia chorar um pouquinho, ia cuidar ali do joelho, ia, né, subir na bicicleta de volta, ia voltar para casa. Quando chegasse em casa, a gente ia ser acolhido pela nossa mãe, né? E hoje em dia, a tecnologia, por um lado, ela é maravilhosa, mas por outro lado, criou-se uma necessidade da mãe estar ali ou do pai estar ali para saber o que está acontecendo com o meu filho, e isso faz com que este filho não se sinta capaz, né? Diminua a sua, vamos dizer, a sua segurança para resolver suas próprias questões sozinho, né? De certa forma, né, quando a gente resolve pelo filho aquilo que ele já pode resolver sozinho, a gente está alijando o filho, né? Porque a gente não tem oportunidade de crescer nessa área. E, de novo, muitas vezes a gente faz isso porque bate na nossa ansiedade. A gente quer tão a questão que a gente não dá espaço. E o que é bonito é que, às vezes, quando a gente dá espaço para os filhos, eles vêm com uma solução melhor que a nossa. Claro que às vezes ele vem com umas horrorosas que você fala, meu Deus do céu, da onde você tirou isso? E também faz parte da adolescência, né? Porque a adolescência tem suas incoerências, né? Porque cada marmanjo, né? Menina com corpo feito, já mulherão, mas o cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Sim, sem dúvida. São super maduros e às vezes eles soltam umas pérolas que você fala, da onde surgiu isso? Isso tudo é normal, então não estou dizendo para também entregar o comando com 14 anos, não é isso. Claro que não. Observar, dando espaço para que eles possam voar. Exato. Tem uma frase do Goethe muito bonita que diz, né, que o ideal seria a gente conseguir dar raízes para os nossos filhos e também dar asas para que eles possam. Isso que você falou me veio assim muito essa questão da importância das nossas raízes, da importância da conexão com os nossos filhos,
e que pelo olhar sistêmico já vem lá de trás, é fundamental que a gente se conecte com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, né? Pegando essa força. E ao mesmo tempo em que me vem essa ideia da conexão, a importância dessa conexão, você falou, e dar asas também, é a questão do desapego, a gente conseguir se conectar e ao mesmo tempo não se apegar. É isso. Mas, então, eu acho que existem as duas dificuldades, né? A dificuldade da gente se conectar, porque a gente estava falando do medo, e eu vi que algumas escreveram aqui sobre o medo. O medo está muito forte nos dias de hoje. E aí, o que eu diria que é bacana é a gente perceber quando alguém conta que passou por uma situação de medo. E eu percebo que bate no meu medo também, né? Se minha filha contar, eu passei por essa situação de apuro, bateu no meu medo, é legal avaliar. Gente, se esse medo é meu, eu sem querer vou reforçar o medo dela. E aí, se eu der ferramentas para ela resolver, eu vou reforçar também, se eu der, não, se eu quiser solucionar por ela, eu vou reforçar também a ansiedade dela, sem querer. Porque daí ela vai continuar com medo e ela vai ficar ansiosa, porque o dia que a mãe não estiver perto, como é que ela resolve, né? Uhum. A mãe tende a fazer isso mais do que pais. Então, é legal a gente observar também o quanto a gente alimenta os medos das crianças. Eu estava lendo outro dia um artigo muito interessante de pessoas cujos avós foram para campos de concentração. Eles têm um lado maravilhoso, né, de uma alegria de vida, uma felicidade, de conseguir lidar com o problema de uma forma incrível, né, porque eles passaram por situações realmente muito difíceis, mas existe um medo presente e muitas vezes um medo de separação, porque que ele é real na família, né? E a ciência de que esse medo não começou com você é muito importante para que você possa se desprender desse medo e entender que ele está em algum lugar no passado, ele não faz parte do presente. E é isso que você falou, Sim. só desapegar é conseguir embrace, né? É acolher a sua história, o seu medo, mas entender que ele não é mais real, que ele é só uma sorte que ficou. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente pensando em nós, né? Agora falando um pouquinho sobre mães, sobre como a gente olhar para isso, né? Que é também um processo de desapego, mas também é um processo, eu vejo muito como um processo, quando a gente pensa em filhos saindo de casa, de renovação, da gente voltar a olhar para nós como mulheres, claro, sempre seremos mães, mas a gente se reinventar, né? Eu vi aqui estou vendo aqui um comentário da Patrícia, extremamente pertinente, em que ela fala, acho que precisamos ter projetos novos também e focar em outras coisas. E isso é fundamental. Isso é uma das coisas que eu mais falo quando a gente vivencia essa saída de um filho de casa. A gente precisa usar aquela nossa energia que a gente usava como mãe para aquele filho que foi embora e levar essa energia para alguma coisa que nos faça bem, que a gente ame. E aí entra esse momento da gente se perceber, se reinventar. Quem sou eu hoje, depois de tantos anos como mãe? Tudo que eu vivi, quem é essa nova Cris, quem é essa nova Teca, né? Quem é essa nova mulher mais madura? E o que eu gosto hoje? E a gente focar em algo que nos dê esse prazer, essa alegria, né? Não, sem dúvida. E isso bate também na questão, né? Quando começar com esses novos projetos? E eu também diria desde sempre. Porque quando a gente vira mãe, por um tempo é uma simbiose, né? A gente tem que amamentar, a gente está ali por conta do filho, tempo integral nos primeiros anos. Mas depois de uma certa idade, teoricamente até os 7 anos, o filho precisa desse acolhimento, né, do ninho, né, da mãe ali protegendo, né? Que a mensagem que a gente quer passar é que o mundo é seguro. Essa deveria ser a mensagem do ninho. E depois desse momento, é hora do filho começar a ir para o mundo. E eu acho que, assim,
novo, tá? No mundo ideal, o mundo não é ideal, mas no mundo ideal, a partir desse momento seria legal que a gente também saísse do papel de mãe, de esposa e começasse a olhar, né? Quais são meus sonhos, meus hobbies? E eu não estou falando aqui que precisa trabalhar, não é isso, mas é quais são meus projetos de vida, né? O que eu quero da minha vida, o que eu quero. Porque senão, se você for pensar isso no dia que o filho sai de casa, é possível também. Gente, sempre é tempo, né? Nunca é tarde. Claro. A esperança está tudo certo. Eu estou falando aqui, né? O ideal e a vida não é ideal, mas tendo essa consciência, quanto antes a gente começa a se preparar, criando o nosso espaço, começando a plantar projetos, porque daí, a hora que o filho sai, a gente também já está ali com as nossas asinhas prontas para voar. Uhum. Para experimentar essa nova fase, que também é uma fase incrível, né? Quantas e quantas coisas a gente não pode construir depois de maduras, né? De muito mais experiência de vida. São infinitas as possibilidades, né? Eu também não construo nada depois que o filho foi para o college. Imagina eu ficar vivendo em função do filho. Aí eu não libero o filho, nunca, né? Tem muito né, nas constelações a gente vê filhos que foram para o mundo, mas não foram porque a mãe não liberou. Isso eu conheço vários e atendo vários. E aí é muito mais um movimento de trabalhar com a mãe do que com o filho. Muito mais exato mãe para que ela consiga liberar o filho, do que tentar, porque o filho, na verdade, a coisa que os filhos mais querem é o amor e a aprovação da mãe e dos pais. Uhum. E a bênção para seguirem, né? E a bênção para poderem ir. E você sabe que você comentou isso, e uma coisa que eu observo bastante, já que você falou sobre esse olhar da questão da mãe, que a mãe não consegue fazer esse movimento, uma coisa que eu vejo nos meus atendimentos que é extremamente comum, eu diria assim que não vou dizer regra, mas é muito comum a inversão de papéis, em que a partir do momento que aquela pessoa se torna um adulto, ela se torna a mãe da mãe. E aí o que acontece? Quando a gente vai olhar, a gente coloca, faz uma constelação, a gente observa que aquilo é um padrão que já se repete. Então, quando a gente tem um filho e o nosso papel já é invertido em relação ao nosso olhar, nós somos mãe da nossa mãe, vamos dizer assim, a tendência é que aquele filho não consiga ir, não consiga ir embora efetivamente, porque ele se sente responsável em também ser mãe ou pai de sua mãe, né? Porque a coisa está fora de ordem. Então, é muito interessante porque isso enfraquece. Estarmos em nossas posições fora do nosso lugar dentro do sistema enfraquece e a gente enfraquece muito os nossos filhos. Quando a gente não faz essa, vamos dizer assim, a gente não tem esse olhar. E é algo sutil, por isso que é algo que a gente tem que ter essa percepção, esse autoconhecimento, a gente, né, trabalhar, se observar, refletir, ver, às vezes fazer uma constelação, ou às vezes, né, olhar quais são os padrões da minha família que se repetem, para a gente, aos pouquinhos, aprendendo a ir soltando, né, a ir trabalhando essas questões. Não, com certeza. A Ingrid colocou aqui uma palavra que eu gosto muito, né? Das mães serem o porto seguro, né? Eu acho essa palavra muito bonita, porque é isso, eu sou um porto seguro, estou aqui, você pode. Aqui o porto, você pode voltar a hora que quiser. E, e de novo, né? Entregando cada vez mais o bastão para ele. Isso que você falou da hierarquia é tão interessante porque muitas pessoas nem percebem que está invertido. Não percebe. A consciência não percebe, porque é o que você falou, se repete, é tão natural. Ah, mas minha avó era assim também, minha bisavó era assim. Então, o que eu faço? Tem pessoas que não casam, né? Porque ficam cuidando da mãe. Não dá conta de para a vida. Agora, em que momento eu estarei pronta para soltar meu filho de verdade? Sabe que quando eu casei, a minha sogra ela já faleceu, mas ela já era mais velha. E uma vez meu marido recebeu uma proposta para mudar de emprego
E ele foi conversar com ela por gentileza. Tipo, sabe, minha mãe já tá velhinha, vou conversar com ela. A gente já tinha conversado. E ele falou, mãe, olha que legal receber essa proposta, o que você acha? E ela foi incrível. Ela falou assim, eu não tenho que achar nada. Você é casado, tem sua mulher, você pergunta para ela o que ela achar, vocês resolvam. E ali, no fundo, ele já era independente, mas ele foi ser gentil. Mas eu achei tão boa essa resposta dela. Eu falei assim, essa resposta que eu me comprometo a dar para os meus filhos, né? Eu realmente reconhecer que a fase de vida dele mudou e que agora ele já pode fazer a decisão sozinho com a nova família dele, não mais comigo. Exato. E que eu acho que entra aí essa questão de, mais uma vez, é claro que ele fez como uma gentileza de conversar com a mãe, mas eu acho que sempre existe lá no fundinho de todos nós uma certa necessidade, mesmo que muito, é, da aprovação dos nossos pais, né? Isso é algo muito intrínseco, é inerente. Então essa resposta dela foi sensacional, porque deu aquela ufa, ai, que bom, é isso mesmo que eu queria ouvir, né? Mas a gente tem que estar atento a isso. E isso começa já, e eu acho que é muito importante, mais uma vez, enfatizando essa questão de já ir trazendo esse olhar de preparar os filhos para o mundo, quando a gente estimula os nossos filhos a refletirem e a gente joga para eles as questões. Então, por exemplo, tem alguma coisa que eles precisam resolver ou decidir, e eles querem que a gente. Ah, o que que eu faço, mãe? E ao invés de a gente dar a resposta, a gente ensiná-los a pensar, a refletir. Joga a pergunta: o que que você faria? O que que você acha que você deveria fazer? Né? Ajudá-los a raciocinarem sobre aquilo, porque aí eles vão aprendendo a tomar as suas próprias decisões, vão se sentindo cada vez mais seguros, cada vez mais capazes, né? E isso fortalece demais. Você sabe que mês passado, minha filha estava numa decisão crítica e tinha 5 minutos para decidir, e ela vem, mas tem isso, e ela é super animada, e ela assim, mãe, o que você faria? Eu falei assim, o que eu faria não é o mesmo que você faria, eu quero saber o que você faria, né? O que você acha que... Ah, não, mãe, tipo, ela estava tão... Resolve para mim, porque tem um fato, né? Tem uma coisa muito boa. E eu falei, não vou resolver para você, né? Porque as consequências da decisão vão ser suas. Então, não dá para eu decidir, sendo que quem vai passar pelas consequências boas ou ruins é você. E aí ela foi lá, decidiu e ficou toda feliz, deu super certo a decisão dela, no final foi acertada. Então, e mesmo se não tivesse sido, né? Se tivesse errado, também a gente aprende com o erro. Então, não importa. Você falou do apego, acho que muitas vezes a gente fica apegada a fazer dar certo. Uhum. O dar certo, né? Se a gente entender que o dar certo é ter algum ensinamento, vai dar certo mesmo quando dá errado. Porque quando dá errado, se a gente conseguir aprender do erro, deu certo. É, Não tem exatamente. muito. E é engraçado que isso é uma coisa muito brasileira também. Fazer o que é certo, fazer a coisa certa, certo e errado. A gente fica muito. Eu não gosto dessas palavras certo e errado. Também não. Certa você é errada. Se você é certo, eu sou errado. Precisa ter certo e errado, né? Não pode ser só um grande aprendizado, um movimento para frente, um movimento de crescimento de todo mundo, sem se apegar tanto, exceto algumas coisas realmente, tipo, né, não pode matar, não pode ter umas coisas que são valores, Claro. mas eu não ia tanto ao certo e errado. Acho que às vezes a gente tem esse apego. É, muito. Falando um pouquinho sobre comunicação com os nossos filhos, que eu acho que isso é algo também tão importante para a gente refletir e dentro desse olhar sistêmico, que eu acho que é uma filosofia de vida maravilhosa, a gente aprende que como é importante a gente colocar em palavras as coisas, né? Inclusive, quando a gente faz um trabalho, as frases de cura, que é o nome que se dá, são palavras, é a forma como a gente se comunica, como a gente expressa. E uma coisa que eu aprendi, que eu uso, e pelo menos eu acho que isso é tão libertador, e que é uma forma da gente ir trabalhando também o nosso emocional, é a gente chegar para o nosso filho e falar, filho, eu confio na sua capacidade, ou então, filho,
eu te liberto das minhas expectativas, porque a gente como mãe, que a gente coloca de expectativa de forma inconsciente em cima dos nossos filhos e a gente não se dá conta e eles carregam aquilo, mas chegar e falar, filho, tá tudo bem, faz do seu jeito, eu te liberto das minhas expectativas, né? Eu acho que essa questão da comunicação, a gente aprender a colocar em palavras aquilo que a gente, por mais que às vezes a gente ainda esteja trabalhando aqui, né? Porque às vezes não é tão fácil confiar assim, mas vai soltando, é uma forma da gente ir trabalhando, né? Eu acho, né, essa comunicação, tanto a comunicação realmente verbal, quanto a comunicação interna, né? E eu acho que tão importante quanto liberar os filhos e confiar nos filhos, é também a gente ter essa fala com a gente. Porque muitas vezes a gente tem uma expectativa tão alta da gente, no papel de mãe, a gente vai fazer o que a gente dá conta de fazer e tá tudo bem. Ninguém é super mulher, ninguém precisa ser super mulher. Então, acho que já começa liberando a gente dessa poderes que não. Eu acho que só de ser mãe, de conseguir dar conta, já é incrível, não precisa ser perfeito. Quando a gente vai se liberando, vai mostrando para os filhos que tá tudo bem errar, que tá tudo bem não ser perfeito, que tá tudo bem estar cansada, que tá tudo bem um dia não tá tudo bem. E eles vão percebendo, não só porque a gente falou para eles, acho também super importante a gente ter essas falas, essas conversas com eles, mas eles também vão percebendo que a gente faz isso, né? A gente walk our né? Eu não falo, you have to walk your talk, porque é isso, como é que de acordo com o que eu estou falando. Exato. E ao mesmo tempo eles vão percebendo que somos mulheres comuns, né? Não somos mulheres maravilhas, aquela coisa da mãe que resolve tudo, não sei o quê. Não, a gente chora, a gente sofre, a gente fica triste, fica mal, né? Erra, cai, levanta, sacode a poeira do joelho, e segue. E isso é muito bom que um filho veja tudo isso, veja as vulnerabilidades, né? Que ele perceba que ele tem o direito de ser vulnerável também, porque nós também somos vulneráveis. Então, a gente acolher isso, a gente falar, e aqui não tô bem, a gente não tem que estar, exatamente como você falou, eu não tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que tirar essas expectativas de cima de mim também, porque isso é importante para ser um exemplo para o nosso filho que tá tudo certo e nem sempre a gente tá bem, né? Alguém colocou aqui, eu não consegui ver o nome da pessoa, que confiar é a palavra. Eu gosto muito, se tivesse que escolher uma palavra, eu escolheria confiar também, porque eu acho que é confiar na gente, confiar na vida, confiar que se Deus deu esse filho para você cuidar é porque você dá conta, é confiar no filho, né? Olha, gente, a gente não tinha metade dessas ajudas que os filhos têm hoje em dia, e a gente deu conta, a gente está aqui, deu tudo certo, está tudo bem. Eu acho que essa palavra confiança é muito poderosa mesmo, né? E de certa forma, confiança é o oposto do medo. Então, acho que quando estiver entrando no medo, vale olhar, cadê minha confiança, né? Porque às vezes a confiança se esconde. Então, traz a confiança de volta, traz a confiança para a luz, para que a gente possa estar sempre em contato com essa confiança. O Cris, você falou esse negócio de ter um fundinho de sempre querer agradar a mãe, né? E sem dúvida, né? Todo ser humano busca por amor e aceitação e pertencimento, enfim, faz parte de ser humano. Não sei se você lembra uma vez que teve aquela corrida que uma pessoa estava na frente e essa pessoa estava o tempo inteiro na frente e aí o segundo ele chegou, só que o da frente não viu que a linha de chegada não tinha chegado e ele parou. Ele correu o tempo inteiro na frente e de repente parou. E o que estava vindo em segundo lugar podia passar na frente dele e ganhar a corrida, mas ele não. Ele empurrou o cara para o cara chegar em primeiro e ele em segundo. E aí falaram assim, mas você poderia ter ganho a corrida. E ele respondeu muito naturalmente: o que minha mãe pensaria de mim? Vem automaticamente, que foi o que você falou, né? O que minha mãe pensaria de mim? Que tipo de pessoa eu seria? Então, em algum lugar a gente tem isso na consciência, né? Tem muito forte. E por isso que a gente, como mãe, tem um papel
tão importante na vida dos nossos filhos, né? Aí a gente volta lá para o início da nossa conversa, o quão é fundamental a gente ir soltando, né, aos poucos. O preparar um filho para o mundo, vamos dizer assim, se alguém perguntasse o que é preparar um filho para o mundo, como eu preparo um filho para o mundo, eu diria que é ir soltando aos poucos, a cada momento, a cada fase de desenvolvimento da vida daquele filho, a gente aprender a soltá-lo, a deixá-lo andar com as próprias pernas, a deixá-lo fracassar de vez em quando, cair, se levantar sozinho. A gente está ali do lado. Se precisar de ajuda, claro, eu estou aqui. Mas sabe, esse movimento do soltar e dar independência para eles descobrirem que eles são capazes, para eles se sentirem seguros, é isso que é a gente ir preparando filhos para o mundo, né? Na minha concepção. Não, eu acho. E acho que, assim, também respeitar o timing deles, né? Porque às vezes a pessoa sai para o college, aí no primeiro mês não deu conta, muitas vezes os pais já se desesperam, tipo, não tá, calma, não deu conta no primeiro, talvez sofra por um ano e tá tudo bem. Nem tudo são flores, né? Claro. E esses, às vezes, é uma coisa muito interessante, porque às vezes você atende uma pessoa, eu outro dia atendi uma pessoa que teve um primeiro ano de college bem conturbado, eu diria, bem difícil. E no final do ano, a gente olhou e falou assim, bom, e aí, como foi, né? E a pessoa falou assim, foi cheio de aprendizados. Então, esse ano foi cheio de aprendizados. Então, não foi ruim, mas muitas vezes a mãe fica tão aflita que nem permite que o filho passe por esse processo que, às vezes, é dolorido, mas ele traz um grande aprendizado no final. Então, não foi bom. Mas, de novo, né, esse soltar das nossas expectativas, do que a gente acha que tá, da ansiedade de tentar proteger o filho. Outro dia também tem um livro que eu li recentemente, que eu adoro, que em inglês chama How to Raise an Adult, Raising an Adult, alguma coisa assim. E ela fala que, assim, muitas vezes a gente esquece que a criança que a gente tem, o nosso trabalho é de criar essa criança para que ela se torne um adulto. Não é criar uma criança. No fundo, a gente tem o papel de criar um adulto. Né? Não é, por mais óbvio que seja, a gente às vezes esquece disso. E esse processo de criar um adulto, eu tenho que lembrar o ponto final que eu quero chegar, que é o adulto. Não tem como eu fazer isso se eu não soltar. Não tem imaginando que nada vai dar errado, preso nas minhas expectativas de que tudo vai seguir o script. A vida não segue o script. Nem a minha, nem a do meu filho. É só. Então, e acho também, né, como eu lido com as minhas frustrações, também é um espelho muito grande para como meu filho vai lidar. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso é importante esse olhar que você contou do exemplo de, né, do aquele ano difícil, mas que para ele foi um ano de muito aprendizado, porque isso é uma forma de olhar as situações. Tudo na nossa vida depende da forma como a gente olha para as questões, né? E a gente como mãe, desde cedo, a gente fazer isso na nossa vida, em que qualquer desafio pelo qual a gente passe, são muitos os desafios, a gente conseguir ter esse olhar de ok, foi duro, mas eu tô aqui, eu sobrevivi, eu tô, né? Foi um aprendizado, hoje eu consigo olhar para aquilo e vejo como eu cresci com isso, e a gente vai ensinando isso, eles vão tendo isso como exemplo, e quando eles vão viver as suas próprias dificuldades, porque com certeza vão passar por muitas, porque a vida é assim, é um grande desafio, sempre, né? São muitas vitórias também, mas muitas dificuldades, eles vão ter esse exemplo de, puxa, pera lá, é a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Como é que eu olho para isso? Se você pergunta qual é o manual da vida, é a coisa mais básica, mais simples, nada profunda, mas eu acho que é super profunda. Eu acho que, assim, se eu pudesse dar uma dica para os meus filhos, seu copo está meio cheio ou meio vazio. Isso resume tudo na vida. É verdade, é verdade. É como a gente interpreta as situações. No fundo, né, o que causa sofrimento, alegria, não é a situação em si, é olho para a situação. Então, até, né, a morte, a gente fala assim, só não tem solução para a morte.
Mas o que é a morte? Para a gente é uma coisa tristíssima que acabou em alguns lugares no mundo oriental, é o final de um ciclo, é o fechamento. Festas, cerimônias, né, bonitas para honrar a vida daquela pessoa, para fechar o ciclo com alegria, porque a pessoa... Outro dia eu vi um post de uma amiga minha que a avó fechou o ciclo de 100 anos e morreu. Eu achei... Olha, Eu não dá, né, não dá nem para dizer que coisa triste, que coisa feliz que a pessoa sim, fechou sim. Que e coisa morreu. linda. Coisa linda. Então, assim, até a morte pode ser linda, dependendo de como você olha para ela. Então, eu acho que tudo depende de como eu interpreto a situação. E, de novo, né, se a gente está num lugar de sofrimento e passando o sofrimento por causa do filho, ou passando um sofrimento para ele, é voltar a essa questão. Mas qual é mesmo o sofrimento? O sofrimento é porque aconteceu isso ou porque eu estou interpretando, através do copo meio vazio, esse acontecimento? É. E a gente, o que a gente interpreta é o que a gente vai vivenciar, vai se tornar a nossa realidade, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar de aprendizado, né? De um olhar positivo, e faz toda a diferença. Com certeza. De novo, né, esse momento que o filho vai para o mundo, no final, é um momento de grande alegria, mas a gente tem esse, como você falou a palavra, né, apego, essa coisa tipo, agora meu filho nunca mais vai estar comigo em casa no dia a dia. Não, não sei se é nunca mais, mas ele vai estar fazendo tantas outras coisas legais, por que não apreciar esse momento? Uma coisa que uma coisa que eu acho que atrapalha muito também, né, a nossa jornada é o julgamento, porque a gente também se julga de forma muito crítica, a gente julga o filho, a gente julga se a gente está sofrendo demais, se a gente está cobrando demais. E, de novo, se eu fico me julgando, eu acabo julgando o filho também, eu acabo colocando essa dificuldade minha no outro. É. Você sabe, eu já vi muitas vezes mães chorarem no casamento dos filhos, não de emoção, mas de tristeza, porque o filho estava indo embora de casa. Quando minha mãe morreu, uma amiga minha me escreveu assim: não consigo falar agora. Minha filha vai casar, eu não paro de chorar. E foi tão engraçado, porque eu entendi ela, tá? Eu não fiquei brava com ela. Eu falei, gente, ela deve estar muito mal, porque minha mãe acabou de morrer, ela estava escrevendo isso. E depois, tipo, alguns meses depois, ela se deu conta, ela me ligou, ela falou, nossa, eu estava muito conturbada, porque imagina, sua mãe morrendo, não caiu nem a ficha. Ela falou, eu não consegui nem ouvir o que estava acontecendo com você, porque eu estava muito mal com esse momento de separação. Então, eu estou contando isso porque eu acho assim, se você está muito mal e muito mexida, é legal reavaliar, né? Que interpretação eu estou dando para esse fato? Por que, que esse fato, por que, que a interpretação do fato está me fazendo sofrer tanto? Exato, exatamente. E aí volta para aquele início, né? Que esse processo é um processo que pode começar lá atrás, né? A partir do momento que a gente se torna mãe, bem dizer, né? A É partir isso, do momento que começa a maternidade, que a gente se torna mãe, né? E a gente tem que saber, como você falou, estamos educando um adulto para alguém, um ser que se tornará um adulto. Então, vamos lá nessa jornada maravilhosa de maternidade, de apegos e desapegos, né? E até que um momento chegue a hora em que eles vão seguir seus caminhos, assim como nós fizemos, né? Seguimos os nossos. e às vezes a gente se pergunta, né, com qual idade? Tem um acampamento que chama CISV, que é Children International Summer Village. Tem no mundo inteiro, tem no Brasil também, que é um acampamento que crianças do mundo inteiro vão com 11 anos, passam um mês fora de casa, sem celular, sem comunicação com os pais. E esse acampamento ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial. É super bacana a proposta deles. A gente está com pouco tempo, mas só porque uma psicóloga ela tentou ver como é que a gente diminui guerras no mundo. E ela pensou, bom, se as crianças se conhecerem desde cedo, elas vão entender que o outro também é um humano que nem ela, também gosta de brincar, tem as mesmas aflições, os mesmos medos, as mesmas alegrias. E ela montou esse projeto desse acampamento para que as crianças ficassem com 11 anos, tá?
tem todo um estudo por trás que a criança com 11 anos dá conta de ficar um mês longe da mãe. Enfim, eu fiz esse acampamento quando eu tinha 11 anos, fui para a Noruega. Quando meu filho estava com 9, eu olhava e falava assim, gente, meus pais eram muito modernos. Eu não sei se eu dou conta de mandar meu filho com 11 anos para um acampamento. Acabei mandando, foi incrível, foi maravilhoso. Mas quando eu chamava amigos para irem, muitas mães falavam, eu não consigo ficar um mês sem falar com meu filho. Então, de novo, né? É um excelente momento com 11 anos, isso estudo, né? Tem muitos estudos comprovando, não precisa mandar por um mês, mas pode mandar para um acampamento, para casa de um amigo por 2 dias, pode mandar para um lugar sem celular, pode começar esse processo de desapego, como você disse. Né? É um momento para começar a separação. Exatamente. Sempre, né? Cada momento de desenvolvimento, cada fase é uma oportunidade para a gente trabalhar esse desapego, né? Isso, sem dúvida. Ai, querida, foi muito gostoso conversar com você. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que ficou aqui, que participou. Obrigada pelos comentários, pela participação de todos. E foi muito, muito legal. Adorei a nossa conversa, uma conversa alegre, leve, de mães, né? Bom demais. Povo, parabéns pelo seu conteúdo, tá muito bacana, tá muito importante esse tema. A gente acha que a gente está preparado, mas no fundo chega a hora, bate nos nossos medos, nas nossas ansiedades. É sempre legal poder olhar para isso. Exato. A gente começar desde cedo a olhar para isso. Obrigada pelo convite. Obrigada. Um beijo grande. Quarta-feira tem mais. Beijo. Beijo. Beijo a todos. Tchau, tchau.